Eu assisti as Tartarugas Ninja Caos Mutante, mas não simplesmente assisti. Tive tempo para digerir esse filme e, olha, pode dividir opiniões, mas ele toca a perfeição, com apenas um defeito, que não é o que você imagina. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e quem me acompanha nas redes sociais aí viu que eu fiquei meio desaparecido aqui do canal do YouTube na última semana, porque foi uma semana muito atípica semana passada. Eu engatei duas viagens. A primeira viagem foi relacionada a Tartarugas Ninja Caos Mutante, porque a Paramount me convidou para entrevistar dois dubladores do filme e o diretor de dublagem, o Wendel Bezerra, também estava por lá, todos simpáticos, além de voar em um avião especial também temático das Tartarugas Ninja, num projeto mega especial da Gol. Então foi uma experiência divertidíssima, muito legal fazer parte disso. Já me acompanha no Instagram e no TikTok para não perder essas coisas quando acontecerem, tá? Às vezes, quando eu desapareço aqui do YouTube, tá explicado nas outras redes sociais o que tá acontecendo. Mas enfim, é lógico que nessa experiência toda eu também assisti o filme que tá para estrear aqui no Brasil no dia 31, agora de agosto. Numa estratégia até que, vamos combinar, é um pouco estranha da Paramount International, né? Porque esse filme já estreou há algum tempo lá nos Estados Unidos. Só que eles decidiram colocar essa produção para estrear em datas diferentes em diferentes países. E só vai chegar agora aqui no Brasil. Bom, uma ressalva que eu tinha em mente, e vale comentar aqui, é que toda essa experiência que eu vivi, ter participado da viagem, conversar com a galera, isso poderia influenciar a minha percepção do filme, com certeza. E exatamente por isso eu esperei um pouquinho mais para fazer esse vídeo de análise e nota, para eu poder digerir um pouco mais o filme. Será que eu gostei mesmo? Ou eu fui influenciado? Eu quero ser o mais sincero possível aqui nessa minha análise, o mais imparcial possível, na minha opinião. E por isso vamos seguir naquele esquema, falando das coisas boas, depois as coisas ruins, e daí eu dou minhas notas pro filme. Começando das coisas boas, as Tartarugas Ninja Caos Mutante tem um estilo visual absurdo. Não é à toa que muitas pessoas comparam com o Aranhaverso, porque foi o Aranhaverso que popularizou, não criou, vale dizer, tá? Mas foi através de Aranhaverso que nós conhecemos esse estilo de animação, onde texturas são colocadas em um desenho animado 3D, fugindo de uma estética realista e dando uma liberdade para criar um design cartunesco, basicamente dando liberdade de criar qualquer tipo de visual em uma animação 3D. Só que vale dizer que Caos Mutante não é igual a Aranhaverso, porque enquanto Aranhaverso tem muito um estilo de histórias em quadrinhos, no caso de Aranhaverso 2 também tem um pouco de aquarela, colagem até, nesse filme das Tartarugas Ninja o estilo vai mais para rabiscos, desenhos que lembram um quadrinho mais independente, e tem tudo a ver com as origens das Tartarugas Ninja. E segundo a produção do filme, o estilo que eles queriam emular é o estilo de desenhos feitos por adolescentes que estavam aprendendo a desenhar profissionalmente. E esse mesmo estilo é usado durante o filme inteiro, diferente de Aranhaverso, que tem vários estilos durante o filme. E dessa forma, Caos Mutante fica com uma identidade bem única. Junta isso com a música, trilha sonora de Caos Mutante, que é incrível e nossa, existem cenas lindas, deslumbrantes nesse filme, de assim, tirar print e colocar de papel de parede, no celular, no computador, no que for, porque é lindo demais. Tem uma cena, por exemplo, de montagem, onde as tartarugas estão batendo em vários vilões, assim, com uma música tocando, e vai trocando os vilões em que as tartarugas estão batendo. E é lindo, lindo demais assistir aquilo. Já que eu tô pegando essa parte técnica, eu preciso elogiar também a dublagem. Quando eu assisti foi em português. Geralmente a animação é o único tipo de produção que eu curto assistir dublado hoje em dia. E a dublagem de Tartarugas Mutantes Ninja tá incrível, espetacular. Teve aquela adaptação pra brasilidade que ficou maravilhosa. Mas junto com isso, o elenco de dublagem americano também é um espetáculo. Tem o Paul Rudd, que é o Homem-Formiga, o Ice Cube, Giancarlo Esposito e até o Jack Chan. É o Jack Chan que faz o Mestre Splinter, pô. John Cena também tá na parada. Ou seja, é uma equipe de estrelas nesse filme. Deu pra ver que
colocaram de fato a sua personalidade nos personagens. Porque mesmo assistindo em português, quando a gente sabe quem eram os atores que estavam dublando originalmente os personagens, eu pelo menos consegui identificar, olha, traços da personalidade daqueles atores naqueles personagens. E eu acho que isso vai um pouco para as tartarugas também, porque são 4 tartarugas adolescentes e contrataram 4 adolescentes e colocaram para dublar juntos numa sala, assim, coisa que normalmente não se faz. E isso gerou muitas falas de improviso, o que deixou a relação entre as tartarugas e entre todos os personagens, eu devo dizer, muito, mas muito natural. Quando eu saí da sessão onde eu assisti Caos Mutante pela primeira vez, eu saí emocionado por causa da história do filme, sério, até olhos marejados mesmo. E saí falando até que era melhor que Homem-Aranha no Aranhaverso 1, o primeiro filme. Vale dizer que eu acho o Aranhaverso 2 melhor que o primeiro filme, tá? E aí você pode discordar, tudo bem, cada um tem uma opinião. Isso aí é normal. Com o tempo, refletindo mais, eu já acho que é um pouco difícil colocar um como melhor que o outro. Eu acho que os dois filmes são equivalentes. Mas por que eu cheguei a pensar nisso? É porque o que Homem-Aranha no Aranhaverso fez com Miles Morales, em termos de desenvolver a personalidade dele e um arco dramático para ele, onde ele precisou amadurecer e aprender a ser quem ele é. Nossa, Tartarugas Ninja Caos Mutante fez com as 4 tartarugas. E até um pouco com o Mestre Splinter também e a April O'Neil. Então conseguir construir esse desenvolvimento aí com tantos personagens não é tarefa fácil, por isso esse filme das tartarugas é gigante. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre os personagens. As 4 tartarugas realmente adolescentes. Isso é uma coisa que o Seth Rogen, produtor desse filme, falou em todas as entrevistas, todo mundo já tá falando isso, e queriam realmente destacar a característica das tartarugas serem adolescentes nesse filme. E isso foi feito maestralmente. Cada uma das tartarugas são adolescentes, mas não aquelas adolescentes pé no saco, são adolescentes divertidas, perdidas, se descobrindo. Sabe aquela magia de ter assistido Stranger Things e se identificar com aquelas crianças lá? Pô, é o mesmo sentimento de assistir Tartarugas Ninja, que no fim das contas é um filme sobre aceitação, já que as tartarugas são adolescentes muito diferentes de adolescentes normais, já que são tartarugas, e que precisam passar por uma jornada para aceitarem quem elas são na sociedade e quem elas são para elas mesmas. Nunca tínhamos visto uma origem para as tartarugas como foi apresentada nesse filme, tipo, passo a passo. Nossa, aqui elas se transformaram, aqui estavam crianças, aqui cresceram um pouquinho, aqui treinaram. Sério, todo o desenvolvimento foi mostrado, um pouquinho rápido, mas foi mostrado e não deixa nenhum buraco assim pra gente. E aí vem o Mestre Splinter, que é dublado pelo Jack Chan. Jack Chan é uma lenda do cinema de Kung Fu, de ação. E para entender o Mestre Splinter, eu acho que a gente tem que entender o cinema do Jack Chan. O Jack Chan, ele não se consagrou pelos filmes onde ele fez sendo o mestre de artes marciais que destrói todo mundo no seu caminho por ser extremamente competente. Não. Jack Chan se consagrou por, sim, ser um cara extremamente competente em artes marciais em seus filmes, mas por fazer isso com todo um gingado de comédia. É a comédia física dele. Ele lutava não porque ele queria parecer incrível, másculo, fodão. Ele lutava porque ele precisava. Às vezes ele era até obrigado. E nosso Mestre Splinter, no filme, é a encarnação disso. O que eu achei sensacional, porque eu adoro esses filmes do Jack Chan, principalmente da fase dele em Hong Kong. Então, ver isso representado nessa animação com o Mestre Splinter me deu um calorzinho no coração maravilhoso. Entrando em leves spoilers aqui, existe um momento em que o Mestre Splinter precisa lutar, tá? E o Mestre Splinter é apresentado como um velhote no filme. E o filme poderia facilmente fazer aquela clássica cena onde o mestre velhote debilitado, na hora que precisa lutar, fica incrivelmente poderoso e forte, né? Do nada ele ganha força. Isso aconteceu em Star Wars, por exemplo, no episódio 2, quando o Yoda, por exemplo, que sempre apareceu debilitado quando vai lutar contra o Conde Dooku, Dukan em inglês, de repente sai pulando, girando o sabre de luz e não sei o que. Apareceu também em Besouro Azul, quando a avó da família Reyes
sempre muito debilitada, de repente vira uma guerrilheira. Então essa virada do idoso superpoderoso já é quase um arquétipo. Mas aqui nesse filme eles quebram isso, porque o Splinter, sim, faz o que precisa ser feito, mas faz estilo Jack Chan. É incrível, é sinistro, é capaz, mas ao mesmo tempo é criativo, usa objetos do ambiente, é comédia e tudo a ver com a origem dele também proposta nesse filme. Que inclusive eu vou dizer, pode chatear alguns dos fãs mais antigos das Tartarugas Ninja. Porque assim, nos quadrinhos, o mestre Splinter era um rato que, como rato, aprendeu artes marciais e aí depois virou um rato mutante. E aí quando virou rato mutante, já sabia artes marciais, pois é. Mas houveram outras versões aí em desenhos animados, onde o mestre Splinter era um humano que já sabia artes marciais e aí depois virou um rato mutante. Nesse filme aqui é outra parada. Só que eu devo dizer que eu achei mais coerente e que fez até mais sentido. Fez sentido até com o fato dos personagens durante o filme terem medo de humanos. Assim, nem o Splinter teve contato com nenhum. E também, para o mestre Splinter, é trabalhado no filme um arco de aceitação. Ele precisa ser aceito, se sentir aceito pelos filhos e pelos outros. E é lindo como isso se conecta com tudo e até com um vilão depois. Todos os personagens nessa história precisam de aceitação. É nisso que esse filme é lindo, brilha. Vamos falar sobre a April O'Neil, tá? Uma personagem que sofreu com a aceitação do público aí, que não manjava muito dos quadrinhos, assim que ela foi anunciada para esse filme. Porque mudaram a aparência dela do desenho animado para essa animação. Entretanto, faz total sentido terem mudado a April O'Neil para essa animação. Por vários motivos. Primeiro, a April O'Neil da animação, que a gente conhece e tudo mais, é uma April mais velha, já era jornalista quando conheceu as tartarugas. Porém, as tartarugas nesse filme, nesse universo, são adolescentes, né? São mais novas. E a April também é apresentada mais nova, na escola ainda. Então ela é uma aspirante a jornalista, na mesma faixa etária das tartarugas. Dando até mais sentido ao fato de sempre ter alguma tartaruga que tem um crush na April O'Neil. Sério, sempre tem isso nas histórias. E outra, em relação à aparência, só demonstra como esse filme, esse novo universo sendo criado, apesar de mudar alguns detalhes, é extremamente fiel e respeitoso ao material original. E fizeram a aparência dessa April bem similar a April original das HQs. Essa sim que foi mudada para a animação. É mais uma personagem que na história tá buscando aceitação numa jornada investigativa aí. Tem todo um lance com um vômito que é bem engraçado e facilmente dá para prever como ela pode crescer junto com as tartarugas, né, em histórias futuras, mas no caso dela crescer para se tornar a jornalista que a gente espera que ela se torne eventualmente. No caso do vilão, o Super Mosca, é outro que teve uma mudança significativa, porque é mostrado logo no início que ele foi criado pelo Baxter Stockman, e não que ele é o Baxter Stockman, como nas histórias antigas. Isso deixa claro o seguinte: nas antigas histórias das tartarugas era possível um ser humano se tornar um mutante, misto com um animal. Mas nesse novo universo de tartarugas, parece que isso não é possível. Só é possível um animal se tornar um mutante. É uma regra meio que estabelecida aí. O que é interessante ter em mente, viu? No filme ele poderia acabar tendo sido um vilão muito, mas muito raso, se não fosse o paralelo com o mestre Splinter que a gente acaba vendo durante o decorrer da história. E esse filme é muito esperto em fazer isso. Ele cria paralelos para facilitar o desenvolvimento da história. Então, as tartarugas ninja precisam de aceitação das pessoas. E a April O'Neil também. Então, ao conhecer um núcleo, a gente automaticamente conhece um pouco mais o outro. E o mesmo vale um pouco para o mestre Splinter e o vilão. E um pouco até para os outros vilões também, que não são tão aprofundados como o Bebop e o Rocksteady, que é aquele rinoceronte, e o Javali. São vilões clássicos das tartarugas, mas que tem uma reviravoltazinha aí nesse filme. Pode chatear muita gente, mas aquela coisa, eu acho que é importante ter em mente que isso é uma história de origem, bem origem mesmo. Muita coisa pode acontecer e como a história desse filme aí, acho que tudo se resolveu lindamente. O filme muda as histórias que nós conhecemos de animações, de quadrinhos e de várias mídias onde as tartarugas já apareceram, incluindo as várias versões de filmes também.
porém também honra essas origens. Não deixa furos de roteiro e cá entre nós. A gente já tinha visto tantas vezes, mas tantas vezes essas histórias que era preciso ter feito diferente. E eu acho que ficou até melhor. Foi uma mudança respeitosa, conectada à essência das Tartarugas Ninja. Com muita referência à cultura popular, que Tartarugas Ninja sempre faz referência. Nesse caso é a anime, Attack on Titan, BTS e mais um monte de coisa. Na dublagem fazem referência a várias coisas brasileiras. E uma cena pós-créditos muito bonita, empolgante e com uma promessa para o futuro. Porque esse filme já deixou a Paramount prometendo série derivada e um filme continuação. Agora, eu disse que tem uma coisa ruim, né? Talvez a única coisa ruim desse filme é que o vilão não foi o Destruidor. O vilão mais clássico das Tartarugas Ninja. Aquele que é icônico. Talvez um único que poderia fazer frente às tartarugas. Não foi o que encarou elas. Porém, mesmo assim, é um ponto negativo bem forçado, viu? Porque, como eu mesmo disse, é um filme de origem, pô. Então, dá pra ver por que o Destruidor não foi o vilão. Pra que queimar o cartucho na primeira, assim? E o Destruidor é perigosíssimo. Se ele chegasse aí com as tartarugas novinhas, verdes ainda, aprendendo a lidar com o mundo de lutar contra supervilões, nossa, elas poderiam ser massacradas. Destruidor, vale dizer, é o tipo de vilão que mata Mestre Splinter, tá? É possível imaginar facilmente esse universo de Tartarugas Ninja Caos Mutante se desdobrando ainda por muitos anos, com a gente acompanhando essas tartarugas envelhecendo por décadas. Quem sabe até, olha só, chegando a uma adaptação de O Último Ronin, aquela história num futuro distópico onde apenas uma tartaruga sobreviveu e quer vingar as irmãs. Uma história que inclusive eu contei aqui no canal. Chegar nesse ponto, no fim da história das tartarugas, depois de ter conhecido o iniciozinho da história delas, isso seria emocionante demais. Vamos para as notas e isso aqui vai ficar fácil. Personagens nota 10, ambientação 10, ação 10, comédia 10, visuais 10, história 10, final 10, uma nota por diversão 10, uma nota crítica, pô, 10. Eu não tô de piada, realmente esse filme é sensacional, espetacular. Nem eu nem você devemos seguir a opinião dos outros, tá? Tipo, se Maria vai com as outras, se não sei quem pular da ponte, você pula também? Não! Mas olha só, sites de agregadores de crítica aí, tipo IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic. Esse filme tá sendo muito bem avaliado. Normalmente nesses análises e notas, eu também respondo onde eu assistiria esse filme e se eu veria de novo. Mas eu decidi não falar mais isso porque eu já reparei que tem coisas que eu considero em assistir de novo ou onde eu assistiria que pode não aplicar a todas as pessoas e isso pode passar a impressão errada. Então, a partir de agora eu vou só dar as notas, tá? Estamos combinados. Comenta aí o que você espera de Caos Mutante, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.